Nós estamos falando esses últimos dias, semana passada foi noite de Pentecostes, e nós estamos debaixo de uma palavra esse mês sobre famílias, sobre relações. Não é simplesmente famílias, mas nós decidimos falar sobre relações, relacionamentos, conexões. E a noite de hoje eu não quero ser diferente, mas eu quero te dizer que, na verdade, eu quero te convidar a abrir bem os seus ouvidos. Quantos pais nós temos aqui hoje? Você que é pai, eu queria que você levantasse a sua mão. Quantos pais, quantas mães nós temos aqui hoje? Pai, mãe, você tem filho? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Então eu queria muito que você ouvisse o que eu quero dizer aqui essa noite. Eu vou dizer para você assim que a gente aprende no caminhar evangélico que nós não podemos pregar em lugares que nós não fomos pregados. A mensagem parte do tratamento de Deus no nosso coração. E se nós não houvermos um tratamento de Deus no nosso coração, é impossível nós falarmos aquela palavra, porque aquela palavra é uma expressão daquilo que Deus fez no nosso coração. Então essa noite eu quero que você entenda o que eu vou dizer com muito carinho, porque é algo que o Senhor tocou no meu coração de uma forma muito profunda para ajustar a minha casa e a minha vida. Eu não estou falando só da minha paternidade, não estou falando só da minha vida como esposo, mas eu quero te falar da minha vida como filho do Márcio, filho da Noêmia. Essas coisas que eu quero ministrar e conversar com vocês aqui hoje tem movido o meu coração nessa última semana, nessas últimas 3 semanas que a gente vem falando sobre família. Tem coisas mexendo dentro da gente, e eu quero muito que essa noite seja uma noite que seja um marco sobre as nossas vidas, porque ainda que você levantou sua mão, eu sou pai, mas um dia você foi filho, e eu não quero aqui compartilhar coisas de alguém para alguém que não faz sentido na vida dele. Você pode dizer, pastor, você está falando de família, mas eu nem tenho família. Mas você precisa saber que um dia você terá uma família. E se você não vai produzir uma família, talvez Deus te chamou para o celibato, mas você faz parte de uma família. Então eu quero que você entenda que o que eu vou dizer aqui hoje não te prende só aqui nesse lugar, mas ela vai fazer uma reviravolta. Eu creio e eu profetizo essa noite que essa palavra vai fazer uma reviravolta na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar primeiro. Eu queria que você pusesse a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui essa noite para que o Senhor possa sim tocar o nosso coração, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada que divide alma e divide espírito. O Senhor divide coisas que a gente nem sabe que é divisível. A palavra alcança em lugares que ninguém pode chegar, que nem a gente mesmo sabe que existe, mas a Tua palavra, quando vem a verdade, vem a luz, ela pode trazer, ela pode fazer submergir, Jesus. Faz, Senhor, essa noite emergir coisas no nosso coração que estão guardadas debaixo de 7 chaves, não para nos envergonhar, mas para tratar e curar as nossas vidas. Nos faz ver a vida, e a vida que o Senhor tem com outros olhos essa noite. A minha declaração aqui sobre o céu, sobre a Tua realidade, sobre essa igreja hoje, Jesus, é que nessa noite o Senhor colocará novas lentes, haverá novos prismas, Senhor, para serem vistos a vida, diferente daquilo que chegamos até aqui. Abra, Pai, os nossos corações, os nossos ouvidos, e faz produzir milagres no nosso meio. Eu creio, Senhor, que existem sinais, prodígios e maravilhas. Eu sei que o Senhor tem o desejo, Senhor, de levantar, Senhor, paralíticos. O Senhor tem desejo de curar cegos. O Senhor tem desejo de curar mudos, surdos. O Senhor tem o interesse de curar mortos e trazer de novo a vida. Mas eu sei, Senhor, que existe um desejo do Teu coração de curar família, Senhor. Porque o Teu projeto não passa pela cura. A cura é um fator, é um sinal, mas a família é um projeto. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer curar as nossas famílias, a começar de nós, a começar de mim, a começar do meu irmão. Por isso essa noite eu te peço que o Senhor possa nos tratar e nos curar com alegria, com leveza, com paz no nosso coração. Que aqui ninguém se sinta exposto, que o diabo não alcance com amargura, com ofensas, mas que o Teu Espírito Santo, que governa esse lugar e governa essa casa, tenha a liberdade. Nós te damos a liberdade como igreja de passear no meio dessas cadeiras hoje, Jesus. Passeia no nosso meio,
lavando-nos, curando-nos, para que até sejamos limpos. E toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Crianças vêm, crianças fazem. Esse não é o título da nossa mensagem, mas essa é uma dura realidade sobre as nossas famílias. Os nossos filhos não aprendem com aquilo que falamos, como você não aprendeu com aquilo que você ouviu. Nós aprendemos com exemplos. E é sobre esses exemplos e sobre aquilo que as nossas famílias tentaram nos ensinar sem exemplo que vai ser a nossa conversa na noite de hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Texto clássico da palavra de Deus. Se você achou, pode ler comigo. Se você não achou, pode ler no telão comigo também. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez por completa, a vossa submissão. No texto que a gente lê no telão no NVI, na nova linguagem de hoje, diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento. Versículo 4, só para afirmar: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra fortaleza aqui essa noite vai ser uma palavra que nós vamos tratar muito essa noite, porque existem fortalezas, e esse termo fortaleza aqui é construído para que Paulo pudesse falar a respeito de construções que são feitas na nossa mente. São construções que partem do princípio de mentiras que aparentam ser verdade, de mentiras que têm aparência de verdade, que vai sendo depositada como crenças na nossa vida, e vai construindo um castelo, uma fortaleza. Quando Paulo fala de fortalezas aqui, ele fala de uma construção de crenças, vai construindo crenças até se formar uma fortaleza, e essa fortaleza, ela é equiparada à identidade na qual nós carregamos. Então o nosso sistema de crenças, aquilo que nós acreditamos sobre a vida e sobre nós mesmos, faz sentido sobre aquilo que nós acreditamos de quem nós somos. Paulo diz que existe um poder de Deus que quebra essas fortalezas para construir ou para levar as nossas crenças à submissão da verdade de Deus. Ou seja, cada pensamento que eu tenho precisa ser levado a Deus, para que Deus possa chancelar como verdade ou como mentira sobre a minha vida. Porque até que Deus chancele isso e diga: isso que eu vi que você falou sobre você é verdade, eu não posso ter como verdade. Então a verdade de Deus precisa se manifestar e precisa se abrir nas nossas vidas, para que a gente tenha a plena consciência de quem nós somos e de quem nós somos chamados para ser em Deus. Mas esse é o grande desafio do diabo. A todo tempo ele tenta inserir novos pensamentos. E eu já disse isso aqui na igreja: nós podemos ter 3 fontes do nosso pensamento, que é uma fonte que vem de Deus, uma que vem de nós mesmos e que vem do diabo. Então a gente pode ser alvejado. Você pode orar: Senhor, eu quero repreender todo pensamento que vem do diabo. Não, você não vai conseguir reter a voz, mas você vai conseguir filtrar a voz. Então a Bíblia vai mostrar para mim e para você que existem construções que nós mesmos criamos para definir quem nós somos e que não estão alinhadas com a vontade e o chamado de Deus nas nossas vidas. Para isso, o nosso grande desafio não é só pegar coisas que nós já sabemos que é mentira. Por exemplo, pessoas que já ouviram na sua infância: você não presta para nada, você não vale nada, você é burro, você é isso, você é aquilo. Hoje, em nome de Jesus, eu espero que você que tenha escutado isso na sua infância já tenha vencido isso. Porque ainda existem pessoas que ouviram isso na sua infância,
mas até hoje carregam essa crença de que eu sou aquilo que me disseram. E esse talvez seja um problema fácil de se resolver, porque quando nós pegamos essas palavras e ampliamos ela, ou seja, você pode ser burro ou ignorante, para ser um pouco mais leve, em um contexto, mas em todos os contextos, impossível. Talvez você seja ignorante para falar de música, mas para falar de mecânica você seja o cara para falar. Então você pode ser ignorante em uma área, não em todas. Mas existem verdades que foram plantadas no nosso coração de uma forma tão profunda, que construíram quem nós somos de forma oculta. Foram mentiras contadas através de exemplos, através daquilo que nós vimos, através daquilo que nós percebemos da vida. Eu não sei se você sabe, mas uma criança já com meses de vida, ela não tem uma memória explícita, mas tem uma memória implícita. Ele não consegue se lembrar de fatos, mas se lembra de emoções. E a gente precisa entender que todas as memórias que nós carregamos formam quem nós somos. Então existem coisas dentro de nós que nós lutamos hoje contra, que não podem ser vencidas sem que isso venha à tona à luz da verdade. Por isso a mensagem de hoje não são só castelos ou fortalezas visíveis, mas castelos ocultos, lugares que você talvez nem saiba que existem, coisas que você nem sabe, percebe sobre você mesmo, mas está ali formando a sua identidade. Está entendendo? Então eu queria que a gente orasse aqui primeiro, antes da gente começar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui orar por cada pessoa que está aqui essa noite. Pedir ao Senhor para que o Senhor possa tratar o nosso coração aqui, a nossa alma. Trata também as nossas famílias e aquilo que nós acreditamos. Cura-nos, Senhor, naquela medida que nós precisamos, e trata-nos à medida que nós precisamos. Nós oramos aqui e pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso bom depósito e encha as nossas vidas essa noite, para que toda a honra e toda a glória seja sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. A gente sabe que nós podemos construir 3 tipos de fortalezas na vida. A gente pode construir fortalezas mentais, quando existem pensamentos errados sobre nós mesmos por muito tempo. Quando eu acredito que eu sou uma coisa por muito tempo, isso pode construir na minha vida uma fortaleza mental. Quando nós praticamos um comportamento por muito tempo, fazemos uma coisa errada por muito tempo, nós podemos construir uma imagem de nós mesmos e criar ali uma ideia de uma fortaleza espiritual. Quando nós abrigamos sentimentos doentios ou sentimentos ruins, nós podemos construir fortalezas emocionais. Então, comportamentos, pensamentos e sentimentos, quando nós cultivamos eles de forma errada por muito tempo, isso pode construir uma fortaleza. E essas fortalezas, com certeza, não partem de si mesmas. Normalmente, fortalezas são disparadas por gatilhos daquilo que nós enxergamos nas nossas infâncias, por aquilo que vimos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que experimentamos nas nossas famílias. E essas famílias, essas feridas, quando não são expostas, e normalmente não são expostas, para que haja cura de Deus, para que o Espírito Santo possa tocar as nossas vidas e trazer cura, isso pode impactar a nossa vida poderosamente durante ela. Se nós não fizermos as pazes com as nossas infâncias, eu não estou dizendo para você viver no seu passado. Pelo contrário, a Bíblia nunca te chamou para viver no seu passado, mas a Bíblia diz para você fazer as pazes com ela. Volta lá, faz as pazes, perdoa quem você tem que perdoar, retrata o que tem que retratar, corrige o que tem que corrigir, dá um abraço, dá um beijo e deixa eu seguir para o futuro. Mas tem muita gente que não consegue ir para o futuro porque está preso no passado. E preso, não estou falando preso em coisas boas, mas presos em feridas que foram causadas lá atrás, ainda quando nós éramos crianças. Então, o tema de hoje, nós temos aqui um dilema para tratar, que é como eu vou tratar os meus filhos daqui para frente, mas também aprender como que eu fui tratado e como eu preciso ser retocado pelo Espírito Santo essa noite, para que eu não reproduza isso. Porque ainda que você não tenha um filho para gerar, ou não tenha um filho para corrigir ou para amar,
você é um filho que continua sendo amado pelo seu Pai, que é Jesus Cristo. Amém? O último versículo da Bíblia, no Velho Testamento, o último versículo do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4 diz: eu vou mandar alguém que vai converter o coração dos pais aos filhos, e vai converter o coração dos filhos aos pais. Quando você vira a página, você vê uma página em branco. Eu trouxe, não vou dar tempo de abrir, mas você vê uma página em branco, 400 anos que Deus não falou com o homem. Quando você abre em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, no versículo 27, capítulo 1 de Lucas, ou seja, depois de 400 anos, no capítulo 1 do Evangelho, Deus diz assim, Deus aparece um anjo para Zacarias dizendo: Zacarias, você vai ter um filho, ele vai abrir caminho para o meu rei, para o meu filho, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Ou seja, depois de 400 anos, Deus não tinha mudado de opinião e nem mudado de discurso, não tinha mudado de tema para falar com o homem. Ainda que ele mandasse Jesus, o tema do céu continuava sendo: eu preciso converter o coração dos pais aos filhos, e eu quero converter o coração dos filhos aos pais. O que a gente precisa entender para que o reino de Deus venha, para que o avivamento que Deus espera de mim, de você venha, nós precisamos entender que primeiro vai passar pela conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ou seja, uma remissão familiar é o que vai produzir a presença de Cristo numa família, sem que cada pessoa esteja no seu devido lugar, sem que haja cura entre as famílias. Não há condições do reino de Deus habitar naquela casa. Por isso a temática do céu continua sendo: eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e eu vou converter o coração dos filhos aos pais. Talvez a sua história não tenha sido essa. Na verdade, na minha jornada como pastor nesses anos, muitas vezes eu sentei com pessoas amarguradas e tristes com seus pais, com feridas na alma tão profundas, que foram causadas pela própria família. Quem melhor para ferir alguém do que a sua própria família, não é verdade? Existem marcas na nossa história que foi causada pela nossa família, por palavras dos nossos pais, ou talvez por falta de palavra de um pai. Talvez tivemos pais agressivos, outros pais ausentes. Tivemos mães extremamente protetoras, ou também tivemos abandono familiar. A gente não pode, como pastor aqui, eu não estou no papel de tirar para você qualquer tipo de terapia, mas eu preciso te mostrar aqui essa noite o quanto que a falta de uma reflexão e de uma cura da parte, uma abertura para que o Espírito Santo cure as nossas vidas, pode impactar a sua vida agora. Então a minha chamada para você é: abre o seu bom depósito, abre a sacolinha, pega tudo que você precisa, leva para sua casa, fecha a porta da sua casa, e aquilo que servir para você, muda, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida e na sua história. Aleluia? Então nós vamos começar falando sobre como essas feridas familiares podem impactar as nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras estão sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são como facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Para falar de ferida essa noite, eu quero usar esse texto, e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse texto. O texto começa dizendo: há uma geração que amaldiçoou seu pai e não bendiz a sua mãe. De uma forma clássica, todos nós conhecemos a um único mandamento com promessa: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que tenha longos dias.
É o primeiro e único mandamento com promessa. Se você honrar seu pai e honrar sua mãe, você vai viver muito tempo. Mas a Bíblia está dizendo a respeito de uma geração que não honra o seu pai e despreza a sua mãe. É óbvio, irmãos, que o amor de uma mãe e o afeto de um pai, ele não pode ser rompido a ponto de amaldiçoar, sem que tivesse tido um tipo de intervenção maligna, sem que tivesse tido uma intervenção, uma ferida numa criança, para que essa criança repulsasse os seus pais. Ninguém fere sem ter sido ferido, ninguém age sem ter recebido algo para que pudesse reagir. Então nós estamos falando de pessoas que não conseguem bendizer os seus pais e suas mães, porque de alguma forma foram feridas pelos próprios. Então a gente começa aqui falando de pessoas que não conseguem abençoar. E só de falarmos dessa questão de bênção, nós precisamos lembrar que aquele que não abençoa seu pai e sua mãe, com certeza já não vai viver muito tempo. Bíblia, se você não concorda, aí você vai ver com Jesus, não é comigo. Se existem promessas para que haja longanimidade, longo tempo de vida para quem honra pai e mãe, o oposto também é verdadeiro. Porque se você não celebra o seu pai e a sua mãe, a posição contrária da honra é a rebelião. Biblicamente dizendo, não existe a neutralidade. Ou você está celebrando e honrando, ou você está contra isso. E a gente pode dizer, mas eu nunca fui lá e joguei na cara o que fizeram comigo. É claro que não. De forma física e de forma explícita você nunca fez, porque a rebelião nem sempre ela é explícita. Existem níveis de rebeliões que são implícitas, são guardadas, está ali dentro, você não fala nada, mas está ali guardado. Eu me lembro de um caso que eu ouvi de um pai que corrigiu o filho. A jantar estava pronto na mesa e o filho começou a subir na mesa para poder fazer bagunça. O pai disse assim, desce meu filho, vamos comer. E o filho não descia, e o pai desce, não desce, arruma aquela confusão, enfim. O pai pegou o menino e colocou de forma abrupta na cadeira. E eu falei, eu mandei você descer. E o menino disse assim, eu estou até aqui sentado, mas o meu coração está em pé, dançando em cima da mesa. Ele estava até obedecendo para o lado de fora, mas lá dentro, ele tinha uma rebelião passiva no seu coração. E exatamente essas rebeliões passivas no nosso coração é que pode trazer na nossa vida um impacto sobrenatural. No livro de Salmos, capítulo 68, no verso 6, a Bíblia fala uma coisa importante. Ela diz assim, Deus faz o solitário viver em família. Ele liberta aqueles que estão presos dos grilhões, mas os rebeldes, fala comigo, rebelde. Os rebeldes habitam em terras secas. Em terras secas. Sabe o que isso significa? Sabe qual é a palavra que Davi estava usando quando escrevia isso? Quando existe algo não tratado no meu coração com relação à minha família, eu vou ser improdutivo. Você sabe o que é ser improdutivo? Trabalhar muito, vou nem falar, trabalhar muito e ganhar pouco. Vocês estão muito calados. Pergunta para quem está do seu lado, você trabalha muito e ganha pouco, irmão? Você sabe o que é se esforçar de forma sobrenatural? Se esforçar, ir lá, acordar de manhã, dar duro, plantar, regar, chorar, e na hora que vai colher, você não conseguir colher. Você investir no relacionamento, você construir uma empresa, você construir um ministério, vai e bota força, e se empenha, e foca naquele negócio, e vai, e luta, e resiste, e na hora de colher, não é proporcional ao seu esforço. Eu vi um caso essa semana, estudando sobre isso, que me chamou muita atenção, sobre um cara que é milionário. Ele disse assim, ele ganhou muito dinheiro e não conseguia ficar com o dinheiro na mão. Do mesmo jeito que o dinheiro entrava, o dinheiro saía. E como todo homem de negócio, ele falou, eu preciso de um gestor, alguém que me ensine como eu vou administrar o meu dinheiro. E um dia ele administrando, ele buscando o gestor, se acredita que não resolveu o problema.
Aí ele falou assim: a única solução que eu tenho, o cara não tinha Jesus, ele foi para terapia. Na terapia, o terapeuta pediu para ele contar a história dele. A história dele era a seguinte: ele era gêmeo univitelino. Ele tinha um irmão que nasceu, foi gerado no mesmo útero. E no dia do parto, o irmão dele morreu. O irmão dele morreu. A mãe não soube lidar com o luto. E ela não gerou um vínculo de afeto com ele. E ele se sentia ferido, porque a mãe responsabilizava ele pela morte da mãe, a morte do irmão. Como o pai percebeu isso, o pai acolheu. E o pai deu muito afeto para ele. Resultado: a nossa relação com o nosso pai faz com que a gente saiba aprender e saiba gerar recursos, porque o papel do pai é o de provisão, mas o papel da mãe é o papel de harmonia, o papel de cuidado. Ele entendeu que ele sabia gerar recurso, mas ele não sabia cuidar daquilo que ele recebia. Então o terapeuta disse: você não precisa de gestão, você precisa de perdão. Você precisa voltar lá na sua mãe, perdoar ela e entender que no limite dela ela te amou. Adivinha o que aconteceu? Ele foi lá, conversou com a mãe dele, perdoou a mãe dele. Adivinha o que aconteceu? Fala para quem está do seu lado: talvez seu problema, pode falar, não seja gestão, seja perdão. Se a gente entender só isso, você já pode voltar a ir para casa. Porque talvez a sua relação com seus pais está impactando a sua vida profissional. A relação que você tem com sua família está impactando a sua vida de negócios. A relação que você tem com a sua família está impactando o seu ministério. A relação que você tem com a sua família está impactando o seu casamento. A relação mal resolvida com as pessoas, se você não conseguiu relacionar bem com o primeiro homem, a primeira mulher da sua vida, como é que você vai se relacionar bem com os outros? Se nós como igreja não entendermos que o papel da família é um papel fundamental, e fundamental fala de fundamentos, ou seja, se eu não estiver bem resolvido na base, não espere que Deus vai botar um prédio nas nossas costas. Nós precisamos aprender a tratar bem quem está dentro de casa. Nós precisamos saber honrar. Mas meu pai não vale nada, pastor. E quem te falou que honra é seletiva? E quem diz que na Bíblia está dizendo: honre seu pai se ele for bom para você? E quem diz para você: honre a sua mãe se sua mãe foi boa para você? Ele disse: honre e celebre a sua mãe. Talvez você não precise celebrá-la no sentido de se comprometer com ela, mas honre porque foi ele que te colocou no mundo. Se nós não aprendemos a base, nós não estamos prontos para crescer. E talvez as nossas vidas estão empacadas, improdutiva. Não é porque nós não temos força, porque não temos fé, porque não cremos em milagre, não é porque as nossas estruturas financeiras não estão boas. Muitas vezes a gente não está rompendo porque Deus está nos chamando para voltar lá na origem. Porque se nós não tratarmos a origem, nós não podemos tratar o propósito. E tem muita gente cega no propósito. Eu quero que você leia comigo no livro de Provérbios, o mesmo texto, capítulo 30, no versículo 17. O versículo 17 diz assim, deixa eu achar aqui: os olhos do que zombam do pai ou desprezam a obediência das mães, os corvos do ribeiro os arrancarão, e as águias a comerão. Os olhos de quem zomba do seu pai e despreza sua mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia comerão. Salomão está escrevendo dizendo o seguinte: quem não honra seu pai, não honra sua mãe. Quem não celebra pai e mãe, quem não tem uma vida, um passado bem resolvido com a sua família, não consegue, não tem olhos para enxergar o futuro. Porque quem dá destino para um filho são os seus pais. Quem diz para os seus filhos quem eles são e para onde que eles vão são os pais. E talvez você está cego hoje dizendo: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus está dizendo: volta na sua origem, corrige, trata o que precisa ser tratado, pede perdão, resolve, libera perdão, e eu vou abrir os seus olhos para ver o futuro que eu tenho preparado para você. Porque toda ferida, meu irmão, toda ferida nos escraviza. Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz de um homem chamado Noé, e a Bíblia diz que na fraqueza de Noé, a Bíblia diz que Noé foi beber vinho e bebeu demais. A Bíblia diz que o filho dele, que era rebelde, chamado Cão, não era à toa que o rapaz chamava Cão, né? Chamava Cão o menino. A Bíblia diz que ele viu a nudez do seu pai. Entenda uma coisa:
Os rebeldes só se levantam na fraqueza da autoridade. Todo rebelde espera a hora certa para agir, para falar, para ferir, para machucar. Ele espera a fraqueza, na hora que a pessoa abaixa a guarda, ele... Sabe qual foi a sentença de Noé para o seu filho? A partir de hoje, Gênesis capítulo 9, versículo 25, maldito seja Cã, servos de seus servos, servos dos servos, seja os seus filhos. A sentença de Cã foi: você e a sua descendência vai ser escravo, por causa da sua rebelião. E de fato, pessoas feridas se tornam escravas. Escravas porque uma ferida familiar pode te estimular a ter um comportamento punitivo com seus pais. Alguém ferido com seus pais, normalmente querem vingar os seus pais por comportamentos. Você já viu aquela mocinha que foi criada como uma patricinha pelo papai e pela mamãe? Vai lá no mundo e me arruma um namorado totalmente diferente daquilo que a família projetou para ela. Um filho ferido com seu pai, ele sai sem destino e perde os vínculos de afeto e de comunicação com a sua família. Ele não quer nem saber do que está acontecendo. Uma pessoa mal resolvida com a sua família, ele sempre vai querer buscar culpá-la e responsabilizá-la pelos seus próprios fracassos. Ele não consegue se curar, porque a cura vai passar pela família e ele não quer relação com a sua família. Qual o problema disso? Que enquanto nós punimos os nossos pais, nós perpetuamos o comportamento. Aquilo que nós queremos corrigir nos nossos pais, nós projetamos na próxima geração. Então, quando nós queremos punir, nós estamos punindo a nós mesmos, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer a mesma coisa que nos feriu. Pergunta para quem está do seu lado: você já viu isso, irmão? Tem muitas famílias que o comportamento punitivo ainda impera até hoje. Escravos, porque feridos com a sua família buscam o afeto em outras pessoas para preencher o vazio de uma ferida que está aberta. Feita uma pesquisa no Brasil por uma empresa de psicologia, descobriu que 84% dos brasileiros têm traços de caráter, de carência afetiva excessiva. Pessoas que estão projetando a sua vida num parceiro, estão projetando a sua felicidade num parceiro, estão projetando o seu futuro em outra pessoa, em lugares que Deus não chamou você para estar. Ninguém encontra a sua metade, são dois inteiros que se unem para formar um só. Mas pessoas machucadas sangram de relacionamento em relacionamento, até encontrar alguém que sangre junto com elas. São feridas. Escravos, porque feridas maltratadas te deixam cego. Escravos, porque pessoas feridas no seu seio familiar tendem-se a se tornar frios emocionalmente. É engraçado como pessoas que têm problema com seus pais não conseguem ter raízes em relacionamento, são superficiais. Eles têm medo de se lançar num relacionamento e ser abandonado mais uma vez, de ser envergonhado, de ser rejeitado. Pessoas feridas se tornam frias e não conseguem abrir-se para o próximo, porque estão fechadas para o mundo por uma ferida que os seus pais lhes causaram. Minha pergunta para você é: talvez você está aqui hoje e essa talvez seja uma parte da sua história. Eu quero começar aqui hoje dizendo: Deus vai te curar aqui hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará em nome de Jesus. Você crê nisso? Versículo 12 diz a respeito de, vamos ler junto, versículo 12: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Isso fala de dissimulação, porque pessoas feridas não dizem para as outras que estão feridas. Pessoas machucadas na sua infância, elas dissimulam, elas espiritualizam suas feridas. Elas dizem: não, está tudo certo comigo,
A vida é assim, Deus quis que fosse assim. Está lá, está doendo, está sangrando, mas as pessoas dissimulam. Essa dissimulação tem nome, se chama espírito de rejeição. Pessoas rejeitadas se justificam, se auto-justificam o tempo inteiro. Fala para quem está do seu lado, quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Tem pessoas que você chega para ele, você fez errado, mas eu fiz errado por causa disso, disso e disso. A culpa nunca é minha. A culpa nunca é dela. A responsabilidade nunca é dela. E a gente diz assim, meu Deus, como que essa pessoa não vê o óbvio? Ela não pode assumir a responsabilidade. Dentro dela ela não pode assumir a responsabilidade, porque ela vai se sentir mais fraca do que ela já se sente. Talvez dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, as pessoas já disseram isso para você, meu filho, pelo amor de Deus, assume. Mulher adora falar isso para o marido, né? Assume. Só que a gente assumindo, a gente pode dizer para a gente mesmo que a gente não é tão bom quanto a gente acha que a gente deveria ser. Quem é mal resolvido dentro de si não pode assumir culpas. Amém? Vocês estão tristes? Dá um sorriso aí para quem está do seu lado. Fala, pastor te ama. Fala, Jesus te ama. Pessoas feridas e com sentimento de rejeição são inflexíveis. Se alguém pisar na bola, pega a chibata e vem para cima. Mas o inverso sempre tem uma justificativa, porque não podem errar com você. Você já parou para perguntar para si mesmo, por que quantas vezes as pessoas erraram com você e você ficou transtornado? Porque você não admite erros, porque você não consegue enxergá-los nem em você mesmo. Que tristeza. Saber que somos... Eu acho que o pior versículo da Bíblia para uma pessoa rejeitada é: nós somos humanos, nós erramos, nós precisamos da graça de Deus. Porque ela não consegue enxergar nela mesma o pecado, há erros, não consegue enxergar dentro de si as suas próprias fraquezas, porque se ela enxergar essas fraquezas, ela vai se sentir pior do que ela realmente se sente. São pessoas que estão com uma placa na testa, dizendo: procura-se os culpados pelos meus fracassos. Ninguém pode prosperar na vida enquanto estiver procurando responsáveis pelos seus próprios fracassos. Sabe quem normalmente a gente culpa? Marido, esposa, primeiro. Segundo, os pais. E terceiro, Deus. Quando não tem mais ninguém para culpar, porque normalmente os rejeitados vivem sozinhos. Os rejeitados vivem solidão. Quem se sente solitário, quem se sente rejeitado, sempre vai caçar um cantinho para se esconder, dizendo: meu sonho é que as pessoas estejam comigo, mas julgam as pessoas, apontam os erros das pessoas, e apontam os erros para as pessoas para justificar os seus, porque você não se sente forte porque tem Deus, você se sente forte porque o outro é pior do que você. Então eu tenho que apontar os erros dos outros para justificar ou para me solidificar na minha posição como filho de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, tem um jargão no meio evangélico que diz assim: o diabo sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Mas Deus, conhecendo o seu pecado, ainda te chama pelo seu nome. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando nós não somos tratados, nós nos tornamos rejeitados. E a rejeição produz uma máscara chamada orgulho. Todo orgulhoso é alguém que se sente rejeitado. Pergunta para quem está do seu lado aí: você conhece alguém orgulhoso? Quem tem um espelho aqui para me emprestar, por favor? Todo orgulhoso é um fraco com uma máscara de forte. Todo rejeitado, todo orgulhoso é um fraco com uma máscara de forte. Pessoas que não têm facilidade em serem humildes. Humildade fala de saber quem eu sou.
Humildade não é autocomiseração. A autocomiseração, quando eu digo, não, tadinho de mim, não, você não sabe de onde que eu vim, tadinho de mim, nem minha história, você tem que ver a minha história, de onde que eu vim, eu até sou um vencedor, eu ainda não cheguei onde eu queria, não pastor, mas se você vê de onde que eu vim, todo autocomiserativo, toda pessoa que faz autocomiseração, sabe o que é isso? Quando você diz para as pessoas que você é pior do que você realmente é, isso também é um traço de orgulho. Orgulhoso não é só aquele que levanta o seu nariz, orgulhoso é aquele que diz para as pessoas que é uma coisa que não é. Por isso Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, eu sei quem eu sou. Eu posso dobrar os meus pés para lavar os pés dos meus discípulos, eu posso estar numa cruz no Calvário, sofrendo escárnios, que eu sei que o meu lugar é o lado direito do meu Pai que está no céu. Não importa onde você esteja, quando você sabe quem você é, você pode passar no vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque tu estás comigo. Eu sei que não importa a minha geografia, não importa meu ambiente, não existe uma máscara, não existe alguém que se sente mais fraco do que realmente é. Só pessoas feridas que acham que as pessoas vão descobrir a qualquer momento o seu ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos histórias que nós não nos orgulhamos. A grande questão é que a história não é a sua vida, a sua história é só um episódio. É da dor da rejeição que nascem pessoas orgulhosas. E é triste, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus não está dizendo que Deus vai mandar o diabo te resistir. Ele está dizendo, eu mesmo, aqui do céu, estou olhando, se tem alguém orgulhoso, deixa eu ver se tem alguém orgulhoso, eu mesmo vou parar esse cara. Mas Deus, eu estou aqui fazendo a sua obra. É com orgulho eu resisto. Sabe como isso impacta a minha vida? Talvez você está tentando romper, e a dor da rejeição faz isso. A gente quer romper para provar para as pessoas que nós somos bons. Nós queremos avançar para dizer para as pessoas que nós conseguimos. Na verdade, essas pessoas têm nome, pai e mãe. Preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Muitas vezes nós estamos feridos com as nossas famílias, e estamos projetando isso em outros lugares, para dizer para eles, olha como eu sou bom, eu não sou aquilo que vocês falaram que eu era. E sabe o que acontece com essas pessoas? Adivinha? Nada. Porque quem resiste o soberbo é o próprio Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e o espírito de altivez precede a queda. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não voltar na sua origem e resolver, você está em rota de colisão com a sua própria destruição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Tem muitas coisas na sua vida que eu quero ser profeta. Tem muita coisa na sua vida que já deveria ter sido rompido. Tem muitas coisas e muitas fases na sua vida que você já devia estar em lugares muito mais altos, mas você ainda não está lá em cima, porque você não resolveu a sua origem, está querendo viver propósito. Sabe quando você vai viver o propósito? Quando você voltar na origem e resolver seus problemas. Amém? Se Deus resiste os orgulhosos, e ainda que a pessoa tenha toda a vontade de romper do mundo, mas é resistida por Deus, a Bíblia chama essa pessoa e dá nome para esse lugar, para esse sentimento. Chama amargura. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se prive da graça de Deus. Sabe o que nós estamos falando? Graça de Deus. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que alguém pode se privar da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Pessoas amarguradas, pessoas feridas, que conservam as suas feridas, a Bíblia está dizendo que podem ser privadas da graça de Deus. Pergunto, o que seria eu e você sem a graça de Deus?
Você estaria aqui? O que seria o ser humano sem a graça de Deus? O autor está dizendo, cuidado. Cuidado para que as suas feridas não tirem a graça de Deus de você. Você entende que a sua relação com a sua família, e eu não estou nem falando com você com seus filhos, mas de você com seus pais, pode impactar não só a sua vida espiritual, profissional, mas tudo. Pode contaminar tudo. Pode empacar você em todas as dimensões, porque foi mal resolvido. Eu quero declarar aqui, profetizar sobre a sua vida, que você vai voar e vai voar em níveis altos, em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que o diabo não estava permitindo que a gente visse. Eram castelos ocultos, fortalezas ocultas no nosso coração, que a gente não percebia que um certo tipo de ferida podia impactar tudo. E pode mexer com tudo, pode empacar sua vida inteira, pode. Pessoas que não conseguem experimentar da bondade de Deus, porque sangram. E sabe o interessante? É que a amargura, um amargurado não se sente amargurado. Pergunta para um amargurado assim, você é amargurado? Ele vai dizer, não. Claro que não. Mas todo amargurado tem um traço. Todos eles se sentem injustiçados. Todo amargurado se sente injustiçado. Minha pergunta para você é: você se sente injustiçado por alguma coisa na sua família? Ah, meu pai fez isso comigo, não foi eu que fiz e ele brigou comigo. Minha mãe me bateu até eu quase desmaiar, porque falaram que fez isso. Essas feridas, esse espírito, esse sentimento de injustiça, é a denúncia no seu coração que existe algo a ser tratado. Sabe como que nós conhecemos um amargurado? Hoje é sofisticado, hoje a gente dá um toque nas pessoas, mas a gente conhece um amargurado pela sua maledicência. É aquelas pessoas que sempre tem um ponto a comentar, tem sempre um detalhezinho, não conseguem celebrar o sucesso de ninguém, mas são sofisticados. Mas as suas palavras, quando você vê, sente o veneno escorrendo da sua boca. Você conhece um amargurado por aquilo que ele fala. A chave. Vocês já viram esses containers na rua? Tem pessoas que no seu coração é do mesmo jeito. Guardam lixos. São entulhos ambulantes de coisas do seu passado. Brincadeiras à parte, quando você vai brigar, vai discutir com alguém e alguém joga o seu passado na sua cara. Mulher e marido adoram fazer isso. Quando a gente gosta de jogar passado na cara de alguém, é porque esse passado não foi tratado. Pessoas que tratam o seu passado, ele deixa de ser relevante na sua vida. Tem pessoas que acumulam lixo e carregam lixo para onde vão, porque são expert em guardar coisas aqui. E a Bíblia está dizendo: você não vai conhecer a minha bondade, você não vai conhecer a minha graça, se você continuar com esses lixos guardados dentro de você. Sabe, é a noite da gente voltar para as nossas origens e dizer: Deus, cura as minhas raízes. Cura, Jesus. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais me sentir preso, resistido, improdutivo. Eu não quero mais lutar com toda a minha força e não ver resultados. E eu quero te dizer essa noite que nós temos um companheiro de vida para isso. A Bíblia diz que a presença do Espírito sobre a nossa vida despedaça o jugo do pecado sobre as nossas vidas. A Bíblia diz em Salmo 107, diz assim: portanto lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades, tirou eles das trevas da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois este quebrou as portas de bronze e despedaçou os grilhões de ferro. Sabe o que Deus está dizendo?
eu posso arrancar você desse cárcere. Eu posso arrancar você desse lugar. Eu posso quebrar esses castelos construídos na sua mente. Eu posso entrar e pegar tudo aquilo que você ainda se move pela ferida e te fazer mover pela minha graça. Eu posso pegar todo esse lugar que sangra e fazer um curativo com a minha verdade e curar você e estancar isso da sua vida. Você não precisa ser mais assim. Você não precisa ser mais uma resposta de rebelião. Você não precisa ter mais um comportamento de alguém ferido. Você pode voltar lá. Pastor, meu pai morreu, minha mãe morreu. E quem está falando do seu pai e da sua mãe? Nós estamos falando das emoções que você guardou. Talvez você não vai ter a oportunidade de se resolver fisicamente com seus pais, mas resolva aqui. Porque tem pessoas aqui amarguradas com seus pais, amarguradas com as suas mães, amarguradas com irmãos, tristes há anos, mal resolvidos, e hoje sente o impacto dessas tristezas impactando a sua vida profissional. Diz para as pessoas: mas eu trabalho e parece que nada dá certo para mim. Claro, meu filho, claro, você não precisa de mais trabalhos, você precisa de curar o que está ferido dentro de você. Você não precisa de mais nada que não seja ser feliz e abraçar a graça de Deus, para dizer para as pessoas, para não se precisar mais se justificar para elas, mas poder celebrar as pessoas. Sua família faz parte da sua história. Aquilo que fizeram com você não pode ser aquilo que move você. Todos nós aqui, a começar de mim e a partindo de você, do mais novo ao mais velho, todos nós temos histórias tristes para contar da nossa família. Sempre tem um ponto que disseram para a gente: olha, eu nem posso contar isso para as pessoas, porque se eu contar isso para as pessoas, você não vai saber o que pode acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, todo mundo tem essa história para contar. Só que essa história não pode ser aquilo que te move. Não pode ser o ponto central, o eixo central da sua vida. Não pode ser a partir disso que você age. Porque você precisa agir por estar no centro da vontade de Deus. E talvez o que você precisa é só sair desse lugar e permitir que o Espírito Santo entre nesse lugar. Só deixar ele entrar e dizer: Deus, cura as feridas do meu coração. Cura. Porque hoje eu sou inflexível. Eu não consigo perdoar ninguém. Eu me justifico para todo mundo, eu não consigo romper na minha vida, eu não consigo criar laço com as pessoas, eu sou frio, eu não consigo ser amigo de ninguém. Eu não consigo sonhar e projetar minha vida. Eu estou buscando o Senhor para que o Senhor me mostre meu futuro, e parece que nada aparece, e Deus está dizendo: eu não vou te mostrar o futuro enquanto você não curar o seu passado. Está aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Deus quer abrir os seus olhos essa noite e te dar visão de futuro. Deus quer te mostrar quem você vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Deus quer te levar em lugares altos. A Bíblia diz que Ele vai aplanar caminhos. A promessa de Deus é: eu vou aplanar caminhos. Sabe o que Deus está dizendo quando Ele diz: eu vou aplanar caminhos? Ele vai rebaixar o solo para que você consiga ver muito longe. Sabe para quem Deus faz isso? Para quem está curado na sua origem, está pronto para viver o seu propósito. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.